boa noite a todos. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020. Nós vamos dar início agora à segunda aula da série, O Homem, Joel Goldsmith, O Fluxo, O Homem e Sua Mensagem, ou O Homem e Sua Mensagem, O Fluxo, Joel Goldsmith, Série A Águia da Mecânica Quântica, a Águia Dourada da Mecânica Quântica, Por que será que eu tenho tanta sede e tanta determinação de falar da vida desse homem, Por que será que o meu trabalho se amoldou todinho nas obras de Joel Goldsmith? Por que será que depois de ter sido um leitor voraz e ter lido tudo, é lógico que eu não li tudo que existe no planeta a respeito de miscelâneas, mas depois de ter lido tudo que eu encontrei até os meus 42 anos de idade, quando eu cheguei no caminho infinito, a certeza foi absoluta. Como eu já disse e repito, eu encontrei o que eu procurava desde os 3 anos de idade. Vocês vão ouvir, vou falar isso até o fim dos meus dias, nesse planeta, Porque realmente, quando eu cheguei ao caminho infinito e fiz a primeira leitura, eu fiquei perplexo, aí parti para a segunda leitura, e a terceira, em 2 meses eu li meia dúzia de vezes. Eu estava aqui em Cambuí, em Minas já tinha me enfurnado aqui, me isolado nessa cidade para descobrir algo, para realizar um trabalho que eu sabia que seria com atendimentos, é lógico que são atendimentos humanos, onde eu acompanho as pessoas no desenvolvimento da compreensão de como praticar a presença, porque sempre chega gente misturando uma coisinha, misturando a outra, aí com toda a paciência e com toda a calma, eles mesmos vão entendendo que tudo que eles aprenderam sobre metafísica ou mecânica quântica da prosperidade ou outros autores, não traz a clareza que traz o material de Joel Goldsmith. Essa série, O Homem e Sua Mensagem, O Fluxo, Joel Goldsmith, é para mostrar como e quanto esse homem, sendo apenas um humano mundano e banal, como ele mesmo dizia, como que esse homem teve um desdobrar da sua consciência no início lento e gradual, e depois com alguns saltos, que se chama salto quântico de consciência, O Joel chamava de cliques da prática. O praticante vai tendo cliques da prática enquanto ele solta crenças, enquanto ele solta projeções. Gente, tem uma coisa que me salvou, sabe? Quando eu estava nesse caminho de buscador da verdade, já estudando mecânica quântica, antes de ter chegado ao material do Joel, em determinada altura das minhas pesquisas, eu escutei, eu não lembro de quem, que me disse assim, saia de tudo que for ritualístico, e seu caminho será mais fácil. Mas eu falei, puxa vida, Aí eu já começou a pesar a consciência, Eu já comecei a fazer uma avaliação que tudo que eu tinha visto até ali tinha algum ritual, no ritual mental, uma crenças humanas. E isso começou a ficar claro, muito claro, quando eu cheguei no material de Joel Goldsmith. Aí eu passei a desconsiderar qualquer coisa que viesse de ensinamentos que falasse de mestres ascensionados, que não sei quem recebeu comunicação do outro, que não sei quem, que o mestre ascensionado tal trouxe a oração da cor púrpura e essas coisas aí, oração de São Germain do raio violeta. Nossa, como eu usei isso aí, como eu tive enfiado nessas coisas, Estou com o ventiladorzinho ligado, tá um pouco de calor aqui, se precisar eu ligo de novo, Só que é quase ao vivo, Aí daqui a algumas horas eu edito isso e vai pro ar para vocês no YouTube e para a pasta de material gratuito no site psicanalisedalma.com. Essa pasta ainda não foi criada, mas já vai ser criada pelo César e todas as aulas vão estar postadas lá e também na íntegra no YouTube. Então, tudo que eu ouvi falar, quando eu comecei a entender Joel, tudo que eu tinha ouvido falar de mestre ascensionado não sei das quantas, mestre não sei das quantas, mensagem canalizada do não sei quem, gente, virou tudo brincadeira de criança.
Já me pediram, as pessoas esqueceram um pouco esse assunto, mas nos primeiros anos de trabalho, muita gente tocou no assunto cartas de Cristo daqui, mas e as cartas de Cristo? Aí eu já tinha lido aquilo, não tinha visto nada ali, aí eu voltei, dei uma olhadinha, nem consegui. Poucas páginas que eu li, eu falei, meu Deus, espero que um dia eu não precise tratar desse assunto, né? E se eu fizer, eu farei de forma breve e muito compacta, né? Mas não me passa pela cabeça isso não. Porque tem verdades ali, lógico que tem. Tem verdades na Bíblia, ninguém enxerga. Tem verdades na carta de Cristo, mas tem muita projeção. As cartas de Cristo não foi alguém com uma mediunidade canalizando Jesus Cristo, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter o mínimo do desconfiômetro. Tem que ser minimamente esperto, minimamente astuto, para sacar que isso é viagem na maionese. Como assim? Cristo ditou aquele monte de papel, aquele monte de carta para nada? Porque o material de Joel, o Joel tirou da presença nele, né? A presença, comunhão interna com a presença, uma consciência que foi se desdobrando nele e o material foi surgindo. Porque todo mundo sabe, né? Quem está acompanhando esse material, quem está estudando o Joel, sabe, né? Tá pegando fogo aqui, deve ser algo mais que o calor dessa sala, com certeza, né? Todo mundo sabe que o único livro que o Joel realmente escreveu foi o Caminho Infinito. Ele sentou e escreveu aquele livro, certo? Ele teve desdobramentos da consciência, cliques da prática por anos. Ele não escreveu o Caminho Infinito quando ele resolveu. Ele não escreveu o Caminho Infinito quando ele resolveu tratar desse assunto. Ele não escreveu o Caminho Infinito quando ele resolveu ser pesquisador da verdade. Ele escreveu o Caminho Infinito depois de muitos anos como praticante da presença. De muitos anos de cientista cristão. Muitos anos atendendo com curas e etc, ajudas. E vai daqui, e vai dali, cartas, centenas de cartas, milhares de cartas. Então, o Caminho Infinito surgiu na consciência do Joel. Em pouquíssimo tempo ele escreveu o Caminho Infinito, certo? E os outros livros, sendo que ele tem aproximadamente 30, gente, os outros livros foram todos retirados de aulas e palestras. Essa série O Homem em Sua Jornada vai falar disso. Agora, da mesma forma que nós não podemos dar crédito, quem é que tira o ensinamento das cartas do Cristo que chega a 1/100º do que tem no Joel? 1/100º. Ninguém dali virou um místico como Joel. Ninguém estudando aquele assunto se tornou um místico como Joel. Como eu digo, né? Misticismo e esoterismo é a periferia da mística. A questão central é consciência da presença. Agora, para desenvolver consciência da presença, gente, nós vamos ter todas as dificuldades humanas que nós já temos. A vida não vai ficar fácil porque começou a praticar a presença. O indivíduo vai ter que ter habilidade, inteligência, astúcia, sede e dedicação de aprender o que ele traz do Caminho Infinito, como reinterpretar a realidade, certo? Como habitar nessas verdades e ser o observador. Gente, é só cruzar com a informação mecânica quântica que o ensinamento de Joel é o mais puro ensinamento do observador. Do observador. Agora, me desculpe, não como é que vamos dizer, né? É um comentário carinhoso que eu faço para aqueles que estudam Joel Goldsmith. Vocês podem ler o que vocês quiserem. Em algum momento, o estudante de Joel Goldsmith, ou ele filtra isso, ou ele passa por esse funil e vai estudar só Joel, porque ele pode. Não existe estudo engessado para Joel. Pode estudar o que quiser. Pode continuar lendo o Amit Goswami, pode continuar vendo outros palestrantes da prosperidade, pode continuar no pensamento mágico. Quem sou eu para condenar? Né? Qualquer condenação que eu esteja firmemente apegado a ela é uma projeção de sombra, logo uma crítica e um julgamento, e vai prejudicar a minha própria prática, prejudica o meu próprio trabalho. Agora, categoricamente eu digo, né, esse negócio de que fulano ou cicrano canalizou Jesus Cristo, recebeu mensagem de Jesus Cristo, vamos desconfiar desse negócio aí, que está caindo em crença limitante religiosa, ok? Vamos prestar atenção nesse assunto, porque não existe livro que tenha sido canalizado do tal do Jesus Cristo. Nem Joel canalizou Jesus Cristo, não existe isso, gente. A presença é onipresente e disponível para cada um que começa a habitar nessas verdades. Ele vai tendo um desdobramento das verdades nele. Isso vai se desdobrando na vida dele. Eu entendo e compreendo, porque uma boa parte dos pacientes que já passaram em a psicanálise da alma,
a maioria deles em uma única sessão, ou até duas, ó, correram, não deu para estudar, não teve sede, não teve entendimento. Porque eu faço o acolhimento da pessoa ali sem forçar para entender Joel. Eu vou acolher, ouvir, certo? Deixar a pessoa expor a sombra dela, expor, pegar confiança no atendimento. E devagarzinho eu vou entrando com os ensinamentos do Joel, que saem da minha própria experiência e vivência no desdobrar dessa compreensão, nessa vivência diária de 8 anos, 8 para 9 anos, estudando Joel Goldsmith. Tá certo? Então, livros com exercícios, a gente tem que desconfiar, que nem eu disse, pode estudar o que quiser. Ó, vai ler o Campo da Aline McTaggart, vai ler o Máscaras de Deus, vai ler o que quiser, vai ler o Física da Alma, do Amit Goswami, vai ler o Universo Autoconsciente, do Amit Goswami, pode ler o Eckhart Tolle, nossa, lindo, ó, parabéns. O Poder do Agora e o Poder do Silêncio são uma delícia, mas ninguém vai compreender consciência de presença estudando o Eckhart Tolle. Ninguém. Faz parte do caminho. Agrega, expande consciência, dá uma noçãozinha, faz uma cosquinha. Tá? Agora, por que eu tô menosprezando o Eckhart Tolle? De forma alguma. De forma alguma. Ele teve um despertar da consciência e conseguiu pôr no papel aquilo. Agora, só que aquilo, quem é que vai ter um despertar da consciência do tamanho do Eckhart Tolle estudando o que ele escreveu? Ele teve. E ele conseguiu passar no papel aquilo. O Joel teve um enorme despertar da consciência e conseguiu passar no papel o Caminho Infinito. O resto dos livros saíram de aulas e palestras que ele nem preparava. Ele fazia uma meditação e dava a palestra. Não é? Quantas aulas tem no canal da Rosilda lá, com o Caminho Infinito em português, que eu vou continuar valorizando e muito. É muito importante o canal do Caminho Infinito em português, porque ele traduz as aulas do Joel. São palestras inteiras, Joel, de hora e meia, né? Outros trechos que são menores ali, que são colocados ali no canal, mas são Joel puro. Como é que a gente pode ouvir Joel puro e ainda acreditar que algum exercício mental pode levar a gente a algum lugar? Pô, Sandro, mas você diz que a gente deve usar a mente, habitar o reino do mental, é lógico, mas habitar com verdades, né? Não com exercícios. Não com exercícios. O próprio Joel, ele tem uma aula que chama exercício, você não está no corpo. Aí tem gente que acha que aquele exercício vai levar a pessoa aos desdobramentos. Gente, é chamado de exercício, aquele áudio do Joel, para a pessoa compreender onipresença, que embora ela esteja no corpo, o espírito é onipresente. O mesmo espírito que permeia ela, permeia todas as formas, e está até entre as formas, no infinito onipresente, nesse oceano do espírito. Não significa que a pessoa, ela pode fazer 1 milhão de vezes aquele áudio, ou ouvir aquilo ali, não vai ter desdobramento, não vai ter nada. O objetivo não é esse. O objetivo da prática não é ter lembranças de vida passada, não é sair do corpo conscientemente. Se alguma coisa dessa acontecer, é fruto da experiência individual de cada um. E não vai ser uma coisa com domínio e com controle, vão ser insights, momentos, experiências isoladas. O que interessa é reconhecer a presença de Deus em todas as coisas e descansar nessas verdades. Vocês querem exercício maior que a reinterpretação da realidade? Vocês querem exercício maior, né? Porque é um exercício da consciência, ok? É um exercício da consciência reconhecer o invisível no manifesto, reinterpretar as aparências, não se opor ao mal. Por isso que os áudios das aulas de Joel, a gente escuta 1, 2, a gente escuta aquilo ali para a vida inteira. As pessoas na época do Joel compravam os tapes do Joel para escutá-los inúmeras vezes. E os livros? Você quer exercício mais gostoso, mais prazeroso do que ler os livros de Joel? Não precisa ler de forma cavalar, não. Lê um livro, relê, vai lendo. Você tem trabalho, você tem um emprego, não importa. Não importa quanto tempo disponível você tem para estudar Joel, porque vira um lazer imenso, imenso. Ler e reler e se cansar, pô, dá um tempinho, tenta reinterpretar, tenta ver se aquelas verdades já estão na sua consciência, se você já consegue habitar nelas. A questão da meditação contemplativa, por que eu não fico falando abertamente de meditação contemplativa numa aula como essa? Gente, meditação contemplativa é um processo individual, particular, íntimo. Eu posso dar muitas orientações para meditação contemplativa, como faço dentro do atendimento, acompanhando as dificuldades do paciente. Mas eu ensino ele a usar
a própria mente, a ele mesmo a desenvolver o próprio raciocínio a respeito disso, porque fora a reinterpretação da realidade. O que é reinterpretar a realidade? É oração e vigília. É um pensamento da prática para cada pensamento humano. Você quer exercício mais denso que esse? Agora, a gente pega e vai pegar um livro. Ah, não, porque ele canalizou Jesus Cristo, tem exercícios importantes aqui. Vamos, que eu vou falar disso, né? Eu acho que essa vez aqui vai ser suficiente. Não é uma ofensa, não é uma crítica, é um alerta carinhoso para os estudantes de Joel Goldsmith. Porque eu ia fazer isso nessa segunda aula, mas eu vou dar menor importância a isso e vou tocar o vídeo aqui, certo? Eu vou tocar essa aula como ela deveria ser originalmente, porque eu ia trazer para essa aula, eu ia pular lá na frente no Jornada e trazer para a segunda aula um trechinho que depois seria avaliado novamente lá quando fosse devido. O Joel, ele tinha um zelo extremo para que aqueles que estivessem no caminho infinito, na obra no trabalho, principalmente no trabalho do caminho infinito, praticantes mais altos, pessoas dedicadas, aqueles que estavam levando a mensagem do caminho infinito adiante, que estavam virando praticantes, porque o praticante tem que dar testemunho, tá? Enquanto ele não tiver testemunhos mínimos, ele não está em condição de levar o trabalho adiante, de divulgar, de ensinar, de orientar. Ele tem que ter testemunhos mínimos. Ele tem que saber do que ele está falando. Porque se ele não estiver tendo testemunhos mínimos, não tem importância. Eu não fiquei 3 anos estudando Joel até perceber algo mudar, algo acontecer, o início, os primeiros cliques da prática. A gente vai ter cliques a vida toda. Cada vez vai ficar mais safo em descansar nessas verdades e não misturar ela com mais nada. Que nem eu disse, não é engessado, cada um pode estudar o que quiser. Mas aqueles que realmente estiverem entendendo Joel, estes não misturam com mais nada. Mas na época do Joel também acontecia isso. E quando chegar a hora eu vou ler. Eu não vou fazer isso nessa aula aqui hoje. Eu vou só citar, ok? Na época do Joel já tinham praticantes, alunos dele, que empolgados com a prática e não encontrando o real sentido de trabalhar em suas consciências essas verdades, para então levar o trabalho adiante, poder expandir, porque o Joel não proibia ninguém de divulgar, de comentar, de ensinar, de acompanhar, de orientar, de fazer grupo, ninguém, totalmente livre. Mas haviam muitos que se desviavam do caminho, que entravam para as miscelâneas. Quando chegar a aula do trecho do livro, que é mais lá pro meio do fim, vai estar o Joel citando ali como ele ficava chateado e desgostoso quando viam alunos que estavam indo até bem pelo desenvolvimento de sua consciência enveredarem por miscelâneas e misturarem com outras coisas. Então quem acha que está faltando alguma coisa no material do Joel e que precisa ir em outro livro de exercícios que foram canalizados, né, que foi recebido de Jesus Cristo, desculpa, pode continuar? Pode, nenhuma crítica, mas esse provavelmente não vai avançar muito pelo caminho, a não ser que num determinado momento ele corrija essa rota, ele vai ver que aquilo não leva a nada, porque é o seguinte, gente, consciência, ninguém é culpado pelo desenvolvimento da sua consciência, pelo nível da sua consciência ou pelo nível da sua compreensão, e ninguém deve ser julgado por isso, cada um tem um nível, cada um tem uma necessidade. Tem gente que não vai se contentar com Joel, ele vai sentir dificuldade em ver testemunhos, em compreender o desdobrar da consciência, em compreender o descansar nessas verdades. Se ele não for um verdadeiro receptivo à verdade, vamos dizer, receptivo à mensagem do Joel, ele vai precisar continuar misturando algumas outras coisinhas. Fazer o quê? Cada um tem um nível de consciência e é assim mesmo. Não tem problema nenhum nisso. Mas fica aqui o meu conselho não pega bem, a minha carinhosa indicação de um dedicado professor. Aqueles que estiverem realmente compreendendo Joel, eles podem até ir para um outro livrinho e um outro livrinho, né? Curiosidades, mas rapidamente eles voltam para Joel. Não tem como dar crédito a um livro de exercícios que foi canalizado de Jesus Cristo. Bom, deixa eu encerrar porque eu já estou me excedendo nesse comentário, né? O Joel ficava extremamente, o eu humano do Joel, tá? Esse negócio também de dizer, é o eu fulano de tal, é o eu que tem CPF que impede o Cristo.
É o eu fulano de tal que impede a ação do Cristo, a prosperidade. É verdade. Isso aí é verdade, verdadeiríssima. Mas é o seguinte, o principal traquejo da prática é acolher esse eu humano que nós somos. É acolher o eu humano que tem um nome no planeta Terra. Não adianta a gente ter qualquer ideia de achar que a gente pode desconsiderar, isolar, mortificar esse eu humano de uma forma radical. Isso tem que ser feito acolhendo este eu humano em nós. Senão a prática se torna uma pressão. Senão a prática se torna algo que desanima o indivíduo. Ah, então se esse eu humano é um impedimento ao Cristo e minha vida não melhora, puxa vida, então eu não estou entendendo. Aí ele vai procurar uma coisinha aqui e vai procurar outra coisinha ali. Que aquele que tiver tido testemunhos mínimos na prática, mínimos, aquele que tiver compreendido a essência da meditação, aquele que tiver compreendido a essência da meditação contemplativa, e aquele que tiver compreendido a essência da questão consciência, ele não vai misturar Joel com outros ensinamentos humanos, principalmente se for dito que veio de Jesus Cristo. Nem o Joel canalizou Jesus Cristo, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos, uma indicação carinhosa desse dedicado professor, que nunca vai misturar nada com Joel Goldsmith, jamais. Joel Goldsmith é completo. É a mesma coisa que misturar alguma coisa aos ensinamentos do Cristo. Como que nós vamos misturar alguma coisa ao Sermão da Montanha? Joel está decifrando o Novo Testamento. Joel decifra a verdade até de profetas antigos no Velho Testamento, que eles também conheciam a verdade. Então vamos, estudem o que vocês quiserem. Nenhuma crítica direta a isso, nenhum julgamento direto a isso. Mas fica aqui a minha indicação carinhosa. Aqueles que realmente estiverem enveredando por alguns testemunhos, ou mesmo antes desses testemunhos, tiverem tido uma sintonia real com Joel, eles não vão buscar outra coisa. Não vão. Eu posso falar isso por mim mesmo, e pela minha experiência, e pelo quanto eu fiquei tomado de desejo de viver a mesma experiência do Joel. Me tornar o Joel? Não é isso que eu estou dizendo. Não sejamos infantis. Viver a experiência mística. Viver a experiência da consciência da presença. E consciência da presença a gente tira da nossa vivência pessoal com os ensinamentos da prática. E não com exercícios. Como eu disse, não há exercício maior do que a reinterpretação da realidade, o habitar nessas verdades e a meditação contemplativa. Quem acha que tem que acrescentar algum exercício porque estava faltando alguma coisa em Joel, sinto muito. Esse foi como o Joel disse que alguns alunos faziam, eles iam para as miscelâneas, eles iam misturar coisas. Tá certo? Porque o Joel não ia dar uma furada dessa de ficar chateado com alunos que iam para a miscelânea. Será que ele estava errado? Será que ele errou? Bom, vamos dar sequência aqui. A série O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, Joel Goldsmith, né? O maior metafísico dos últimos 500 anos. A águia dourada da mecânica quântica. E outra coisa, quero falar uma coisinha aqui, carinhosa também para vocês. A gente tem colocado no ar aí alguns episódios de sessão de terapia. Tá indo para o YouTube um trecho, tá, meia hora, 40 minutos, mas é um trecho, não é a sessão completa, tá certo? A sessão completa está disponível só dentro do site da Psicanálise da Alma, e gratuito, gente, gratuito. Vocês podem ficar tranquilos que quem fizer a inscrição para acessar o material gratuito no site, não vai ficar recebendo e-mail de venda, não vai ficar recebendo e-mail, nem quando eu lançar um vídeo novo gratuito, não vai, nunca, eu não vou andar atrás de ninguém, tá certo? Vocês não vão receber e-mail, tipo assim, tá lá na sua caixa de e-mail, olha agora, lançamos novo vídeo gratuito, nem o gratuito e nem qualquer coisa paga, vocês não vão receber e-mail nenhum. O cadastro para acessar o material gratuito de forma organizada dentro do site é simplesmente para que vocês tenham uma chave de acesso, uma senha, um login, e para que vocês possam passear ali dentro, assistindo as aulas de forma organizada e na ordem. Tá certo? Porque no YouTube tem muita gente perdida ali. Esse trabalho vai crescer em algum momento, devagarzinho ele está crescendo, e o pessoal vai precisar do material organizado. É por isso que o site foi criado. Tá certo? Então não dói entrar lá e cadastrar. Não se preocupe,
Ninguém vai tentar vender nada. Ninguém vai ficar mandando e-mail para vocês. Que nem tem uma paciente aqui, ó, falando para mim, eu conversei com ela, quando que foi? Uma paciente que eu atendi esses dias, e ela já andou pelas miscelâneas e pelos palestrantes aí da prosperidade e dos arquétipos, né? E ela disse que ela não aguenta mais receber e-mails de venda, de lançamento de material. Olhe, está acabando o prazo, é o último dia, né? Prazo determinado, você vai perder. Mandou aqui um monte de mensagem. Ela falando, olha professor, quantos e-mails eu recebi de tal pessoa, últimas horas, estamos encerrando as inscrições, né? Tenha dó, eu nunca vou trabalhar dessa forma. Jamais. Apesar de ter me tornado um vendedor excelente na minha vida, um vendedor que eu nunca achei que eu ia me tornar, eu abandonei isso. Não trabalho mais dessa forma, ok? Quando eu era um vendedor, eu estava nas crenças humanas. Eu vendia pela pressão, era habilidade de venda, era assim. Eu me tornei um excelente vendedor. Mas depois que, mesmo na área de vendas, um praticante da presença, ele não força a barra, ele serve o outro. Certo? Ele lança o pão às águas. Não tem como ele não vender, sendo que quem vende não é ele. Ele está dando de si. Ok? Então ele faz um excelente trabalho com vendas e o trabalho dele anda, né? Vamos lá, não estou relacionando isso com o meu trabalho. Eu sou um prestador de serviço. A psicanálise da alma é um acolhimento para ajudar as pessoas a entender Joel. Nada mais que isso, ok? E o único material que tem de venda é Classe Privativa Online, que é a segunda vez que a gente aborda o Caminho Infinito e é um material pago. Tá? Inclusive, tem quem tiver disponibilidade, a gente tem ainda, né? Isso já foi anunciado, mas não veio, porque eu nem me preocupo quando não vem mais gente, tendo vaga no trabalho, porque só vem aqueles que têm que vir. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso ficar ansioso. Só chega para esse trabalho quem realmente tem que chegar para ser ajudado ou para estudar na classe privativa online. Classe privativa online ainda cabe umas 20 pessoas, né? Mas fico convidando, forçando a barra, não, nem precisa. Né? Os que tem lá estão estudando, estão assistindo às aulas, estão ganhando as aulas que eles assistem, né? Bom, não vou ficar falando desse assunto, não. Vamos para o que interessa, que nós já estamos aqui com 27 minutos de vídeo e eu não comecei a aula aqui. É o seguinte, o livro que a gente está avaliando nessa série é A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Eu eu tenho certeza absoluta que é de extrema importância analisar este livro e comentá-lo, para mostrar o eu humano de Joel, quantas dificuldades ele teve, né? A gente começou a primeira aula analisando a jornada espiritual que tinha sido traduzido por outra pessoa, mas aí já tinha esse aqui traduzido pelo senhor Giancarlo. Muito obrigado, Giancarlo, por esse lindo, maravilhoso, que a presença moveu você a fazer uma tradução no nível mais alto, né? Porque me parece que está muito bem traduzido. Muito obrigado. É o seu livro que nós estamos usando para essa série. E eu sou extremamente agradecido à sua pessoa por ter fornecido não só esse, como todo o material que você produziu até hoje. Tu sabe que está sendo usado pela presença para que esses livros veiculem pelo Brasil na medida em que esse trabalho expanda e os receptivos, na verdade, cheguem a ele. A gente não está aqui para enfiar isso goela abaixo de ninguém, não. O fato da gente ter levado esse trabalho para a Rádio Mundial aconteceu pela graça. E porque eu percebi, realmente, desde que eu cheguei nisso aqui, há 8 anos atrás, que merecia ser levado para a Rádio Mundial. Porque mesmo na Rádio Mundial, quem que vai entender, quem que vai ter sede? Pouco importa quantos vão ser, porque vão ser só os receptivos. O resto, vai cair. O resto, vai cair fora. Não tem importância nenhuma. Mas nós estamos levando uma verdade que liberta, que começa a tirar os indivíduos que entendem a essência do trabalho de Joel da ilusão do seu sofrimento, da ilusão de buscar outras coisas além de Joel, achando que está faltando algo aqui, que está precisando de exercícios. Vamos lá, vai. Então, a gente estava avaliando um livro traduzido por outra pessoa. Agora, nessa segunda aula, nós já vamos pegar o livro. Eu já tinha esse livro, mas naquele dia eu não achei ele aqui nos PDFs. Esse livro, O Jornada Espiritual, traduzido pelo querido Giancarlo. Tá certo? Então, tem uma parte aqui que não foi lida
naquele outro que eu analisei na aula 1, porque não tinha naquela tradução lá. Aqui, ó. Então eu vou ler rapidamente um trechinho aqui, ó. Prefácio, Lorraine Sinclair, A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Eu vou ler rapidamente, porque isso não foi mostrado na aula 1, né? Esse livro do Giancarlo está disponível na nuvem, gratuito. Está disponível também lá no material que ele trabalha, no Facebook dele, certo? Ele faz um trabalho ótimo também. E ele pode ser encontrado, o PDF gratuito. Está aqui o prefácio, ó. Prefácio que não foi lido na outra aula, porque o outro livro, a outra versão desse livro era traduzida de uma forma mais deficiente, vamos dizer assim, sim, mais simples. Estava faltando coisa, falar o português claro. Prefácio. Lembra que eu falei que o Joel tinha dado 8 páginas de informações factuais? Ele deu sim 8 páginas de informações pessoais para ela incluir no livro. Mas pelo que eu vi aqui, ele deu muito mais coisas sobre detalhes da prática para que ela pudesse elaborar esse livro. Então foram 8 páginas de detalhes pessoais da vida de Joel. O resto, mais material que ele deu, está explicando aqui, ó. Prefácio. O material deste livro foi retirado de várias fontes, as gravações de palestras e aulas de Joel Goldsmith, cartas escritas por ele a mim, conversas com ele e outros materiais inéditos que ele me deu. Sempre que possível, como indicado pelo material destacado, deixo que ele conte a história com suas próprias palavras, retiradas diretamente das fontes acima mencionadas. Por causa disso, praticamente toda declaração pôde ser documentada, e assim a precisão deste trabalho é assegurada, ou seja, é um trabalho preciso, o Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Somada a tudo, eu vou ler meio rapidinho para a gente entrar na aula, que é o que interessa, da onde a gente parou na aula passada, certo? Somada a tudo isso, porém, está a minha lembrança dele. Eu tive o privilégio de ter um contato próximo com Joel por 15 anos. Entre esses 15 anos, houve um período de 26 semanas no Havaí, em que trabalhei com ele das 10 da manhã até as 8 ou 9 horas da noite. E ao mesmo tempo, tive o privilégio de viver em sua casa por 3 meses. Que experiência linda que a Lorraine viveu, ó, junto com Joel e Emma, né, a esposa dele. Dia após dia, eu me encontrava encantada ouvindo Joel, enquanto ele desfiava uma após outra histórias fascinantes de suas experiências. Quando eu não pude me conter mais, disse a ele que eu achava que deveria escrever algumas das coisas que ele estava dizendo. A isso ele reagiu com uma rápida resposta: sim, você deve fazer isso. De fato, você deve levar um bloco de notas com você aonde quer que você vá, porque um dia você terá que escrever minha história e a do caminho infinito. Para me ajudar a escrever esta história e cumprir o que a partir de então se tornou um compromisso da Lorraine, Joel me enviou pacotes de papéis, o que acumulou ao longo de anos, alguns datados de 1940. O primeiro dos quais ele me enviou em 1957. Ou seja, só em 57 que ele começou a mandar material para a Lorraine escrever esse livro, O Jornada Espiritual. E o último, em 1964. O último dos documentos que ele enviou para a Lorraine foi no ano da morte dele, pouco antes de partir em sua viagem à Inglaterra. Portanto, eu tenho um tesouro inestimável de pequenas anotações rabiscadas em sua própria caligrafia, muitas delas em pedaços de papel amarelado com a idade, um diário e outros escritos avulsos, incluindo um esboço do que ele chamou de sua autobiografia pessoal. É esse esboço aqui, que são aquelas 8 páginas que eu falei naquela aula lá, na aula 1. Tudo isso além de uma troca de uma média de 2 a 6 cartas por semana, de outubro de 1949 a maio de 1964. Cartas trocadas entre Joel e Lorraine, a secretária dele. Isso causou uma impressão indelével em mim e me deu uma oportunidade incomum de observar em primeira mão este homem notável. Agora, diz para mim aí,
Quem é que estudou num livro canalizado de Jesus Cristo de exercícios e se tornou um Joel? E se tornou uma ação descomunal da presença como Joel? Ó, eu sou capaz de dizer com certeza, nenhum. Certo? Então vamos tirar a fantasia. Pode estudar o que quiser, mas quem realmente estiver entendendo Joel, a essência e a síntese de consciência da presença, esse não vai misturar coisa não. Aqui, ó. Embora todos esses fatos deste livro estejam corretos, de acordo com os registros disponíveis para mim, é a Lohane falando, ele é principalmente uma impressão de vida e obra de um homem cuja influência era de tão tremendo significado para mim que meu primeiro contato com ele marcou um ponto de virada em minha vida. Quem é que entende a essência de Joel? Quem tem a sua vida marcada por um ponto de virada, quando começa a ter o contato com Joel. Agora, se alguém tem o contato com Joel, estuda por 1, 2 ou 3 anos e acha que está faltando algo, não tem problema nenhum, né? Siga em frente. Ó, por causa dessa estreita associação, este relato da vida de Joel Goldsmith é inevitavelmente alterado através de minha própria experiência com ele naqueles anos agitados. Ó, por causa dessa estreita associação, este relato da vida de Joel é inevitavelmente alterado. Alterado por quê? Porque ao que Joel deu para ela de material, ela coloca a visão dela que ela teve desse homem. Ela soma a admiração dela por esse homem no relato deste livro. Não é que ela está alterando a história de Joel, não, tá? Ó. Por causa dessa estreita associação, este relato da vida de Joel Goldsmith é inevitavelmente alterado através da minha própria experiência com ele naqueles anos agitados. Por que agitado? Gente, era uma correria. Era aula de manhã, de tarde, de noite, 100 cartas que ele respondia pela manhã à mão e as meditações, né? Então ele era de segunda a segunda. De vez em quando ele tirava uma folguinha. Aqui, ó. E aqui, ó, é inevitavelmente alterado através da minha própria experiência com ele naqueles anos agitados. E está repleto de informações pessoais que mostram o caráter do homem e são parte integrante da jornada espiritual de Joel Goldsmith. Olha aqui, que frase importante. Por isso que eu estou lendo esse trechinho de novo, desse maravilhoso livro que o Giancarlo traduziu. Aqui, ó, não tinha isso naquele outro que eu estava abordando na aula 1. Estou abordando aqui uma tradução que merece essa série. Obrigado, Giancarlo. Aqui, ó. E está repleto de informações pessoais que mostram o caráter do homem e são parte integrante da jornada espiritual de Joel Goldsmith. É parte integrante da jornada de Joel, o erro humano dele. Vamos aprender a acolher nosso eu humano, senão não tem prática nenhuma, tem ilusão. Portanto, peço tolerância do leitor por, às vezes, parecer serem muito frequentes as referências a mim mesma. É a Lohane falando. Pois todo o material usado serve apenas para ilustrar a maneira como esse homem enfrentou as situações da vida. Não foi nada fácil para o Joel se tornar um praticante, tá? Ele enfrentou diversas situações ali que apareciam para ele. E mostrar como a espiritualidade dos princípios estabelecidos na mensagem do caminho infinito estavam evoluindo em sua consciência. Aí tem um comentário aqui, entre parênteses, e azulzinho, do Giancarlo. Primeiro eu vou ler de novo essa frase, ó. E ilustrar a maneira como esse homem enfrentou as situações da vida. E mostrar como a espiritualidade dos princípios estabelecidos na mensagem do caminho infinito estavam evoluindo em sua consciência. Agora, comentário do tradutor, Giancarlo. De onde deduzimos que se estavam evoluindo, nem sempre foram completos, claros e firmes. Foram um processo, tá? Então, se vocês têm dúvida no desenvolvimento da prática de vocês, se vocês estão com dúvida no avanço da prática de vocês, se vocês estão com dificuldades no desenvolvimento da consciência da presença na prática de vocês, é igual ao Joel. Não são princípios que estão completos, claros e firmes. São um processo. Ok? Agora não pode jogar areia nesse processo, né? Ficar com miscelânea. Ó,
Muitos amigos desenharam um papel na elaboração desse livro. A eles agradeço em reconhecimento a Emma Goldsmith, pela permissão para citar e usar o material das gravações e escritos de Joel, porque era a Emma que fazia toda a parte de gravação. Catou um gravadorzão daqueles Robocop que tinha antigamente e ela fazia a gravação das aulas e se virava com a fita. Tá? Ó, foi corajosa a Emma. Aqui, ó. Ela agradece aqui Betty Buss Buckert pelo trabalho infatigável até altas horas digitando as folhas do trabalho. Margaret Walker por digitar o manuscrito no formato final, né? E outras pessoas aqui, ó, pela leitura do manuscrito, por suas inestimáveis sugestões, né? E a minha irmã Valborg, que trabalhou fielmente com empenho e grande dedicação, lado a lado comigo na preparação deste livro, assim como em todos os livros de Joel que editei. Minha gratidão vai além dos limites, a importância e o valor de sua existência, da existência de Joel, nunca poderá, a importância e valor da gratidão dela em relação ao Joel, nunca poderá ser totalmente expressa para todas essas pessoas que são transparências tão bonitas da consciência que se desdobra e se realiza. Sou muito grata, né? Lorraine Sinclair, Palm Beach, Flórida. Aqui, ó. Prólogo. Eu também não li. É já que a gente vai entrar no trecho que é da aula de hoje, tá? Seguindo do trecho onde a gente parou na última aula. Mas eu tenho que ler isso aqui também, ó. Prólogo. É a Lorraine falando. Era dia 28 de setembro de 1949. Para mim, só mais um dia e mais compromissos de rotina. Havia pouca expectativa de que o dia teria algum significado especial ou que qualquer coisa viria daquele encontro no final da tarde. Tantas entrevistas tinham sido infrutíferas, não só infrutíferas, mas frustrantes e decepcionantes. Quase 7 anos antes disso, eu percebi que minha busca pela realidade última deveria ser auxiliada. Olha só, quase 7 anos antes disso, eu percebi que minha busca pela realidade última deveria ser auxiliada. E o caminho apontado por um professor que poderia me levar ao passo final, passo que eu tinha começado a suspeitar que era o objetivo de minha vida. Nenhuma menor oportunidade de encontrar aquele professor deveria ser negligenciada. O que ela está dizendo? Que ela não poderia desperdiçar a menor possibilidade de ter um encontro com este professor, Joel. Então eu não só estudava os anúncios religiosos nos jornais de sábado, para ver quem estava vindo para a cidade, mas também fui ouvir todos os que pretendiam ter qualquer tipo de mensagem espiritual. E quando possível, marcar o encontro com cada um para ter certeza de que eu não julgaria apressadamente e assim perder a minha grande oportunidade. É a palavra dela dizendo como foi a jornadinha dela de buscadora da verdade, né? A Lorraine. Aqui, ó. E havia todos os tipos, sinceros, ineptos, homens e mulheres sem inspiração, alguns predadores de um público sem discernimento. Você sabe o que é o predador de um público sem discernimento? Aquele que quer vender um serviço da prosperidade, né? Aquele que fica mandando e-mail toda hora na sua caixa de e-mail, dizendo que é o último dia para você adquirir o material dele, né? É disso que está falando aqui, ó. Aqui, ó, homens e mulheres sem inspiração, alguns predadores de um público sem discernimento, né? Não iluminados, mas pessoas ambiciosas, às vezes um pouco patéticas em sua ignorância.
Fica aqui o meu alerta também, né? Perder muito tempo com arquétipo, ó, não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Quase todos eles me fizeram grandes promessas, mas eu senti instintivamente que suas promessas não passavam daquilo mesmo, só promessas, né? Uma intuição interior me permitiu, muito rapidamente, separar essas pessoas que eram sinceras, apesar de não terem nada para mim, daquelas que eram charlatães mesmo. Então a Lorraine foi aprendendo a separar muito rapidamente aquelas pessoas que estavam tentando oferecer algo espiritual e eram sinceras, mas não tinham nada para ela, porque ela não encontrou verdades com eles. Separar elas dos charlatães. Os charlatães ela já descartava de uma vez, né? E os outros ela dava uma triada, ia soltando daqui, soltando dali. Porque quando a gente chega no Joel, gente, a gente começa a se deliciar com essas verdades, né? Então, quando eu dirigi cerca de 3 milhas de Highland Park até Chicago para ver Joel Goldsmith, havia pouca antecipação de que isso marcaria o fim da minha busca por um professor. Vou ler de novo. Ó. Então, quando eu dirigi cerca de 30 milhas de Highland Park até Chicago para ver Joel Goldsmith, havia pouca antecipação de que isso marcaria o fim da minha busca por um professor. Ela estava andando atrás de tudo quanto era coisa. Quando ela foi ver o Joel, ela achou que podia ser mais um. Então aquilo era um dia normal, né? Por isso que fala ali, ó. Por isso que foi lido aqui, ó. Aqui, ó. Quase 7 anos antes disso, percebi que minha busca pela realidade última deveria ser auxiliada. Não é aqui. Cadê? Aqui, ó. Era dia 28 de setembro de 1940. Era dia 28 de setembro de 1949. Para mim, só mais um dia de compromissos e rotina. Havia pouca expectativa de que o dia teria algum significado especial, ou que qualquer coisa viria daquele encontro no final de tarde. Tantas entrevistas tinham sido infrutíferas, não só infrutíferas, mas frustrantes e decepcionantes. Entrevista com quem? Com pessoas que ela buscava, se consultava, ia atrás, fazia cursos, certo? As miscelâneas. Ó, quem tiver misturando Joel com qualquer outra coisa, dá o seu testemunho, tá? Vai estar valendo, ó. Vibe mundial, né? Vai lá, dá o testemunho, vamos ver. Consegui, beleza. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, quando eu dirigi cerca de 30 milhas de Highland Park até Chicago para ver Joel Goldsmith, havia pouca antecipação, ou pouca chance, né? Ela não achou que fosse encontrar algo descomunal, verdadeiro, né? Algo especial. Havia pouca antecipação de que isso marcaria o fim da minha busca por um professor ou por uma verdade. Prontamente, na hora marcada, abri a porta de uma pequena sala para encontrar um homem baixo, encorpado, andando de um lado para o outro, imaginando por que sua última consulta não chegou minutos antes do horário marcado. Ela era a última do Joel naquele dia. Bastante típico de um homem que queria que o trabalho de amanhã terminasse ontem. O Joel era trabalho. Ele queria que o trabalho de amanhã terminasse ontem. Então ele não economizava sua dedicação à prática, tá bom? Aqui, ó. Um olhar superficial sobre este homem revelaria pouco. Obrigado, Jean, por ter trazido o livro desta forma, porque isso não tinha na outra tradução que a gente ia usar, né? E agora estamos usando a sua. Um olhar superficial sobre este homem revelaria pouco para o observador casual. Para quem? Para alguém desavisado, alguém sem sede, um olhar sobre aquele homem não ia querer dizer muita coisa. Bastante desapontador de se olhar. Talvez a coisa sobre ele que mais se destacou foram seus olhos penetrantes, que pareciam ver direto através de uma pessoa. Ele tinha um cabelo bastante espesso e ondulado, preto,
mas com uma pitada de cinza por toda parte. Ele estava imaculadamente vestido, e era seu costume usar uma gravata preta e amarrada em um pequeno arco, longas pontas penduradas, mais distinto do que a maioria dos outros homens. Quase 50 pessoas vieram para vê-lo naquele dia, e a cada uma tinham sido designados cerca de 10 minutos. Ele consultava em 10 minutos. Mas porque muitos dos atendimentos foram de ainda menos de 10 minutos. Ele tinha terminado cedo, provavelmente cansado daqueles que vieram, alguns ansiosos e alguns desesperados, com lista de coisas que eles queriam. Listas, né? Lista de pedido. Conhece isso, não? Enquanto nenhum ou poucos vieram para o que ele realmente tinha para dar. Quando eu entrei, eu encontrei-me perguntando o que eu poderia dizer para aquele homem. A maior parte dos seus 16 anos como praticante de cura espiritual deve ter sido gasta ouvindo as pessoas. Olha que interessante isso, gente. A maior parte dos seus 16 anos como praticante de cura espiritual deve ter sido gasta ouvindo as pessoas que foram a ele por ajuda para vários tipos de problema. Eles queriam ajuda, mas não queriam estudar. A ajuda era dada, ok? Mas eu não tinha nenhum problema, exceto o grande problema de querer conhecer Deus. É isso que Lorraine queria. Como eu poderia dizer isso a um completo e total estranho? Porque ela não sabia quem era o Joel. Isto parecia sagrado demais para revelar a alguém que eu nunca tinha visto antes e talvez poderia nunca mais ver. É a Lorraine citando o primeiro encontro dela com Joel. Quando me sentei, tentando esconder meu verdadeiro propósito, ela tentou esconder dele isso. Quando me sentei, tentando esconder meu verdadeiro propósito, eu pensei em algo que eu poderia pedir para ajuda espiritual e rapidamente eu declarei. Sem dizer uma palavra, este homem calmo fechou os olhos e sentou-se em uma atitude de meditação, talvez por 5 minutos. Quando ele abriu os olhos, ele olhou para mim e perguntou: o que é Deus? Ele adivinhou o que ela tinha de fazer lá. Que ela queria mesmo saber, conhecer Deus. Isso foi bastante inesperado e eu me encontrei hesitando, embora eu já tivesse dedicado anos e anos para a pesquisa de Deus e provavelmente sabia a maior parte das palavras usadas para descrever está incognoscível, mas é o incompreensível, certo? Mas nomeá-lo foi algo que eu não pude fazer. Faltavam-me palavras, até que timidamente e quase apologeticamente emiti as palavras: eu sou uma parte de Deus. A Lorraine disse isso. Ela baseando no que Joel diz, o que é Deus, né? Aí ela disse assim, ó, isso foi bastante inesperado. E eu me encontrei hesitando. Porque ele fez uma pergunta para ela responder para o Joel, tá? Por isso que tem esse trecho aqui. Embora eu já tivesse dedicado anos de pesquisa, provavelmente sabia a maior parte das palavras usadas para descrever o incompreensível. Mas nomeá-lo, ou seja, dar aquela resposta para Joel, foi algo que eu não pude fazer. Faltaram-me palavras, até que timidamente, emiti as palavras: eu sou parte de Deus. Foi o que ela disse para o Joel para responder, né? E o Joel respondeu para ela assim, ó: não, você não é. E ele interrompeu enfaticamente: você é a totalidade de Deus e não parte. Já começou a ensinar a moça ali. Isso era tudo o que era necessário e de alguma forma nós nos encontramos falando animadamente sobre Deus, né? Olha como é que era. O Joel queria que as pessoas fossem ao encontro dele, não só para as benesses, mas para conversar sobre Deus, para entender sobre Deus, porque é isso que delude, que desarma as crenças limitantes. Deixa eu ficar quieto. Por cerca de 1 hora eles conversaram, certo?
Quando saí, ele pediu-me para manter contato com ele. E esse contato que começou ali nunca foi quebrado desde então. Como pôde o Joel pedir para ela manter contato com ele, né? Mantenha contato comigo. Será que ele estava querendo enganar ela, manter ela presa ao atendimento? Ou será que ele viu que a sede dela era verdadeira e que ela poderia colher frutos maravilhosos do contato com Joel, né? Ó, por cerca de 1 hora ela conversou com ele. E quando eu saí, ele pediu-me para manter contato com ele. E esse contato começou ali e nunca foi quebrado desde então. Quando a entrevista foi encerrada, eu sabia. A Lorraine dizendo, eu sabia que eu tinha encontrado o professor que eu tanto tinha procurado. E um estranho tipo de alegria irreprimível encheu meu ser por inteiro. Já passavam das 18 horas. E apesar de me sentir como se tivesse asas em meus pés, né? Red Bull te dá asas. Foi isso que ela sentiu ali, a hora que saiu da sessão com o Joel. Aí, apesar de sentir como se tivesse asas em meus pés, certamente nem tinha necessidade de tal coisa, tal coisa tão chão como alimento. O que ela está querendo dizer? É meio estranho que o chão está entre aspas. Não havia necessidade nem de chão, nem de alimento. Pouco importava se ela estava andando nas nuvens. Pouco importava se ela ia se alimentar depois daquilo. Mas mesmo assim, minha irmã, uma amiga e eu saímos para jantar imediatamente depois desse compromisso. Quando a garçonete veio nos servir e uma pessoa totalmente estranha e desconhecida virou-se para mim e disse, olha só o que aconteceu com a Lorraine quando ela saiu da primeira consulta com o Joel e foi jantar com a irmã dela e uma amiga, né? Depois de sair desse compromisso, né? Quando saímos para jantar, imediatamente depois desse compromisso, quando a garçonete veio nos servir, uma pessoa totalmente estranha e desconhecida, ela virou-se para mim e disse, parabéns pelo meu aniversário. A garçonete disse a ela. Aí, sabe o que a Lorraine disse para ela? Mas não é meu aniversário, respondi eu, a Lorraine está dizendo. Aí a garçonete disse assim, ó, então deve ser algo muito especial, porque eu sinto muita alegria. Ela percebeu, a garçonete sentiu a alegria da Lorraine. Ó, ela estava certa, foi meu aniversário de verdade, o dia em que eu tive um vislumbre do meu ser e suas potencialidades. Houve alegria então, como tem havido daquele dia em diante para sempre. Meus pés andaram por alguns lugares difíceis, muito pedregosos, mas essa alegria interior permaneceu e de alguma forma a visão continuou a me elevar, bem alto, acima das rochas, dos leões e dos tigres deste mundo, né? Aí aqui a gente termina esse com 1 hora de aula. A gente vai dar mais um pouco de aula para realmente ter uma aula com material seguindo da onde a gente parou na última aula, certo? Mas eu fiz questão de ler esse trecho aqui que o Giancarlo incluiu nesse livro, deixando ele completo, que é o início do livro, que não estava naquele que a versão que eu comecei a aula 1, para mostrar a importância da experiência da Lorraine. Porque como que alguém, digo eu, gente, como que alguém pode achar que não há importância nesse livro Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, né? Como que alguém pode achar que não há importância neste livro, né? Pode ser que algumas pessoas achem esse livro complicado, pode ser que algumas pessoas achem esse livro desnecessário, pode ser que algumas pessoas achem que esse livro traga a história do Joel, mostrando que é muito fácil. Praticar a presença é muito fácil, desenvolva esse caminho e você virará um Joel. Não é nada disso que tem aqui não. Esse livro é um testemunho fortíssimo, o maior testemunho do planeta Terra, do maior metafísico dos últimos 500 anos, certo? Já pensou se o Jesus Cristo pudesse ter deixado um relato desse? Ou se o Jesus Cristo
pudesse ter explicado o que o Joel explica de forma linda, maravilhosa, estupenda, fantástica, inacreditável, né? Gente, eu tenho visto pessoas no atendimento dizerem para mim assim, ó, que elas não sabem o que elas fizeram para merecer compreender Joel. Que elas é o mesmo sentimento que eu tive, né? A gente vê relatos assim, ó. É uma verdade que eu sempre busquei, estava na minha intuição, mas que realmente eu jamais achei que iria encontrá-la, né? Parecia algo real na minha intuição, mas parecia que era uma mentira, que jamais seria encontrada, né? Porque começa a perceber a essência do Joel. Então, quem não percebeu a essência do Joel vai precisar de outras coisas. Faz parte. E quantos, né? Quantos? Teve pessoas que eu já atendi que escorregam, escapam, vai ver outras coisas. Aí depois eles vêm arrependidos. Puxa vida, perdi um ano e meio, indo atrás de algumas outras coisas. Eu estou tão frustrado e vejo que não há sentido em outra coisa, a não ser me aprofundar um pouco melhor em Joel e elaborar, melhorar, aprimorar a meditação contemplativa. Então, é importantíssimo. Tem gente que vai achar que, mas esse livro está mostrando que parece que foi meio fácil o caminho, né, tal. Não, não é nada disso, não. Um comentário que chegou para mim, eu não sei de quem é, mas está aqui, ó. Uma opinião a respeito desse livro, né? Eu vou ler, acho interessante, ó. Em todos os capítulos fala-se um pouco, é uma opinião a respeito do livro, uma opinião contrária a essa que eu tenho, porque eu acho de suma, de máxima, de importância inestimável entender essa história no Jornada Espiritual, certo? Por isso que essa série está existindo, gente. Mas é a opinião de alguém aqui, tá sem nome aqui para mim, é anonimato, tá aqui, ó. Em todos os capítulos fala-se um pouco de tudo, tornando o quadro geral disperso, confuso e passando a falsa impressão de que tudo é relativamente fácil e cheio de recompensas, resultados práticos, materiais mesmo. Lógico que tem resultados materiais à prática, mas está longe de mostrar que é fácil, né? Não é nada disso. Por isso nós estamos fazendo essa série, ó. Então, a opinião de uma pessoa que eu não sei nem quem é anônimo, mandaram para mim e falaram: professor, comente na aula, acho interessante, ó. Em todos os capítulos fala-se um pouco de tudo, tornando o quadro geral disperso, confuso e passando a falsa impressão de que é tudo relativamente fácil e cheio de recompensas, resultados práticos, materiais mesmo. Se fosse tão fácil assim, bastaria ler o Caminho Infinito e teríamos uma legião de iluminados. É o que eu digo que não é, né? Tem que estudar, tem que se dedicar, aquilo tem que ser uma verdade vivida, diária. Gente, não é ilusão, não é ilusão religiosa. Não é fé de fundo emocional, ok? Mas a expansão de consciência para compreender consciência como prática da presença é uma coisa que tem que ser digerida todos os dias. Aqueles que desistirem pelo caminho, precisar de uma coisinha ou outra, não tem problema. Quem sabe daqui a pouco eles caem a ficha e eles começam a compreender o que é consciência da presença. Mas fácil não é não, né? É para meia dúzia. Que essa meia dúzia, e mais meia dúzia, e mais meia dúzia, nos próximos 10, 20, 30 ou 40 anos, possa trazer cada vez mais testemunhos e levar adiante no Brasil que não conhecia, né, essa história de Joel Goldsmith e seus testemunhos, né, que nós tenhamos os testemunhos particulares e possamos trabalhar em nossa consciência 1, 2, 3, 4, 5 anos, não importa. Precisa desses primeiros anos de prática para começar a ver uma harmonia. A harmonia pode surgir depois do primeiro ano, do segundo. Alguma harmonia surge. O indivíduo está deixando de lutar contra as aparências. Então ele está deixando de colapsar aqui. Precisa mecânica quântica, gente. Precisa descansar nessas verdades, né? É se tornar um Buda mesmo, um Cristo. Não se opor. Começa a descansar. Desista de lutar contra as aparências, meus queridos. Aqui, ó. Aqui, ó. Sinceramente, é um livro muito ruim. O problema não é o autor, nem a obra do autor, mas este livro.
alcançou notoriedade internacional, simplesmente na minha opinião, porque até então não havia outros livros. Mas se fosse somente por este livro, eu jamais teria seguido os seus ensinamentos. Ou seja, alguém pode ler o Jornada e não querer seguir os ensinamentos do Joel, vai ter que ler outros. O Jornada não é um livro de estudo da prática, gente. O Jornada é um livro de testemunho. O Jornada é um livro de acolhimento. O Jornada é um livro para a gente entender a riqueza desse próprio Jornada, das dificuldades do homem comum, banal, mundano, Joel. Nós vamos entender o eu humano, Joel. Quem foi este homem que alcançou tamanho grau de consciência da presença? Como ele fez isso? Por que ele fez isso? Com que objetivos ele fez isso? E que frutos ele colheu disso? Agora, se um livro assim não foi interessante, e se essa série não foi interessante, sinto muito, a minha parte eu faço. Aqui, ó. Em muitos trechos é um livro confuso e inadequado. Pensei que fosse um problema de tradução, mas não é. Jamais indicaria para um iniciante. Eu nem sei quem me mandou isso aqui, é anônimo. Aí falaram, comenta na aula que será interessante. Eu fiz, né? Eu achei esse comentário anônimo interessante e fiz, né? Porque é um livro fantástico, maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos para o trecho que a gente parou na aula passada. Tá certo? Dando continuidade ao trecho que foi o fim da aula 1, né? Porque a gente fez esse apanhado geral da aula 2 aqui, colocando um trecho que não tinha no livro que a gente estava avaliando, na versão do Jornada que estávamos avaliando. Mas agora, avaliando essa versão mais completa, mais bem traduzida do Giancarlo, né? Nós vamos dar sequência ao ponto em que paramos na aula 1. Que foi aonde o Joel disse, respondeu para a mãe dele, né? Existe um Deus, mas eu não posso encontrá-lo. Não importa com quem eu fale, eles parecem não conhecê-lo. É o Joel, né? Aos 19 anos de idade, quando ele voltou para a mãe dele, assumiu que estava realmente procurando por um Deus, né? E a mãe dele disse: bem, por favor, não pare, e quando você encontrá-lo, venha e me diga. Né? Aí o Joel, palavras do Joel agora no livro, e ele diz, e o Joel diz, e eu espero que eu esteja dizendo isso a ela. Dizendo isso a ela quando? Porque quando ele relatou esses dados aqui para Lorraine, né? Ou quando ele encontrou Deus, espero que eu esteja dizendo isso a minha mãe onde quer que ela esteja, porque eu encontrei Deus. Ele encontrou esse sentimento interior de comunhão, a tal da unificação, individuação, né? Unificação com todo que o povo da mecânica quântica tanto deseja, né? Quero dizer aqui que quem estiver acompanhando essa série, estiver gostando dessa série, não se contente somente com as aulas, tá certo? Que possa fazer uma leitura dedicada do Jornada, não precisa estudar não, faz 1, 2, 3 leituras ali do Jornada para ver se entra nas ideias, como que foi as dificuldades desse homem de se tornar um metafísico, alguém que tem comunhão com a presença. Não foi nada fácil, mas não havia outro caminho para as angústias de Joel, né? Então muita gente vive angústias espirituais, angústias existenciais, angústias, dores e sofrimentos de diversas ordens. E aí procuram solução em técnicas, ferramentas, exercícios de livrinhos e pensamentos mágicos, né?